Olá, meu nome é Carlos e hoje eu estou apresentando os slides do trabalho de biologia sobre os tecidos epiteliais. A minha dupla é o João Gabriel e ele vai estar apresentando uma maquete. Nós podemos começar falando sobre as funções dos tecidos estudados. As principais funções do tecido de revestimento, que é um dos tecidos epiteliais, como está citado no slide, é de revestir e proteger o organismo fisicamente, biologicamente e de substâncias químicas malfeitoras à nossa pele ou ao organismo. Como função, o tecido de revestimento também absorve substâncias importantes para o organismo e nos permite sentir estímulos internos e externos, sendo dores externas, internas ou até os sentidos. Pelo outro lado, agora falando do tecido glandular, as principais funções deste tecido é de secretar substâncias de dentro para fora do nosso corpo e de dentro para a corrente sanguínea. E também de dentro, bom, de dentro para dentro, só que é meio estranho. Nos aprofundando, agora falaremos sobre as especializações celulares dos tecidos. Ambos dos tecidos possuem especializações semelhantes, tanto como o fato de serem avascularizados, ou seja, estes não possuem contato direto com uma corrente sanguínea. E por isso pegam seus nutrientes e as coisas importantes para a sobrevivência dos tecidos por outros tecidos adjacentes vascularizados, que possuem um contato direto com a corrente sanguínea. Como a lâmina basal, glicoproteica também, ambos possuem. Também possuem rápida regeneração, como por exemplo a pele. Agora falando do tecido glandular, como visto no trabalho, em uma observação no trabalho escrito, o complexo de Golgi possui uma grande importância na secreção de substâncias. Isso se dá, pois na estrutura há duas faces. Porém, para esta atividade focamos apenas em uma, na face trans. Nesta face são liberadas as vesículas de secreção, e é por causa delas que se pode ter a própria secreção. O expelimento de substâncias pelas glândulas se dá exatamente por causa da criação ou da liberação das vesículas de secreção pelo complexo de Golgi. Agora falando do tecido de revestimento, neste tecido há certas estruturas especializadas, assim como as junções, e como antes, há certas junções também, como a junção de oclusão, que é a simples fusão das membranas que tem como efeito a vedação da passagem de substâncias. Há também as junções de adesão, que elas que elas são apenas junções em uma parte limitada da célula que circunda mais o entorno da célula e ele promove a adesão, é tipo um adesivo que fica nas partes externas, no entorno, promove a adesão às outras células. Com isso, as células possuem também mais elasticidade, já que estão todas juntas. Há também o desmossomo, que são uma espécie de discos formados por 12 proteínas. Entre essas proteínas estão a queratina e vimentina, que são proteínas em geral que promovem resistência. Então, o desmossomo promove resistência. Há também um hemidesmossomo, que é uma espécie de semidesmossomo, que eles promovem resistência também, porém ajudam mais a se juntar com proteínas que promovem adesão entre as células. Então, eles são um pouquinho de junções de adesão também. Há, por último, as junções comunicantes, que são, na verdade, proteínas transmembrânicas que elas formam poros seletivos, que ajudam na passagem de água, proteínas, glicose de uma célula para outra. Há também os cílios e as microvilosidades. Os cílios são encontrados nas superfícies das células epiteliais. Estes permitem uma corrente mais fluida, uma corrente mais focada em substâncias e fluidos.
ou seja, a corrente de substâncias que você engole passam, passam com mais facilidade na sua traqueia, na sua garganta, por causa dos cílios. Há também as microvelocidades, que são projeções alongadas do citoplasma, aumentando a área de contato de absorção. Em continuação, agora falaremos sobre a caracterização dos subtipos desses tecidos. Os subtipos do tecido de revestimento pode ser caracterizado de duas maneiras. Uma é pela quantidade de camadas que possui e o outro é pelo formato das células. Começando assim, há o epitélio simples, que é o epitélio que possui apenas uma camada, por isso o nome simples. Há o epitélio estratificado, que possui mais do que uma camada, e o pseudoestratificado, que aparenta ter mais que uma camada, por não ter uma superfície totalmente lisa, porém é apenas um epitélio simples, mas aparenta ser um estratificado. Agora, caracterizando pelo formato da célula, há o epitélio pavimentoso, que possui células achatadas, há o epitélio cúbico, que as células, no total, compõem um formato cúbico. Há o epitélio prismático, que são células em forma de colunas alongadas, para ficar mais simples de imaginar. Há o epitélio de transição também, que as células que o compõem originalmente possuíam um formato cúbico, porém, devido ao estiramento provocado pela dilatação do órgão, as células se alongam. Então, elas acabam se tornando um pouquinho mais parecida com o epitélio, com as células do epitélio prismático. Eram cúbicas, porém ficam mais parecidas com o do prismático. Agora, falando também dos subtipos do tecido glandular, se fala de duas maneiras. Há as células endócrinas e as células exócrinas. São elas que expelem as secreções que o corpo produz, sendo de dentro para fora, de fora para dentro, não importa. Começando pelas endócrinas, são estas que lançam as secreções para dentro da corrente sanguínea. Elas não possuem ducto ou um contato com algum epitélio. Então, elas que estão nas suprarrenais, elas que estão dentro do corpo e jogam secreções direto para a corrente sanguínea. Há as exócrinas também. Essas são as que possuem ductos ou ligações com os epitélios. Elas têm a função de expelir secreções de dentro para o corpo, para dentro do corpo, como as glândulas salivares, que estão tecnicamente dentro do nosso corpo e expelem para dentro da boca. Ou expelir de dentro para fora do corpo, como as glândulas lacrimais ou sudoríparas. As glândulas exócrinas podem ser caracterizadas como unicelular ou multicelular, como também podem ser caracterizadas pelo formato e o tipo de secreção que expele, serosa, mucosa ou mista, ou também quanto ao modo de expelir tal secreção, de maneira meróquina, que não há prejuízo celular, como as glândulas sudoríparas, de maneira holócrina, que há prejuízo celular, como a glândula sebácea, ou apócrina, que a secreção é expelida com um pouquinho de citoplasma, que são as glândulas mamárias. E por último, falaremos sobre a localização dos tecidos estudados no corpo humano. Começando pelo tecido de revestimento, há exemplos de epitélio de revestimento ao longo do corpo todo, assim como nos pulmões, que possuem um revestimento muito simples e leve para que haja as trocas de gases. Há também no intestino, na traqueia, porém os epitélios de revestimento que mais percebemos é a pele, é o que estão na pele. Ela possui muitas funções, além de proteger os músculos e os órgãos internos. Partindo para o tecido glandular,
não há tantos exemplos de epitélios glandulares assim como há de revestimento, mas, porém, eles são tão importantes quanto. Por exemplo, as glândulas sudoríparas ficam ao longo do corpo todo. Elas possuem a função de regular parte da temperatura do corpo humano, enquanto o corpo está fazendo alguma atividade física, como correr ou jogar futebol, tanto faz. As glândulas internas também possuem grandes funções como as glândulas suprarrenais ou as das genitais, que estão presentes tanto no sexo feminino quanto no masculino. Estas têm a função de expelir hormônios e outras substâncias importantes para dentro do organismo. São as endócrinas, que expelem de dentro para dentro, como pode-se dizer. E este foi o. Eu vou apresentar a maquete sobre o tecido epitelial. Eu escolhi fazer o tecido epitelial simples. Eu usei uma caixa de isopor e tinta para fazer. Essa daqui é a representação do tecido epitelial simples, não revestimento simples, não estratificado. Ele é simples porque só tem uma camada de células entre a membrana basal e a superfície, que seria essa, superfície livre. Essas células aqui, esse daqui é uma representação de células, é o tecido epitelial simples pavimentoso, por causa das células achatadas, né? Era para estar achatado, mas borrou um pouco a tinta. A intenção equivale, né? E é basicamente isso, que é bem simples a maquete. Final do trabalho. Aqui estão as referências bibliográficas e eu espero que a apresentação tenha sido boa. Muito obrigado.